Às vezes nós olhamos para a vida e a gente não encontra muitas boas razões para continuar lutando. A própria vida, as circunstâncias, aquilo que está ao nosso redor, tiram de nós os nossos bons argumentos. A gente dá aquela olhada, aquela afastada na vida e fala, peraí, deixa eu ver como é que está a minha vida. E aí eu começo a pensar no trabalho, na família, no relacionamento, na igreja, no Brasil, e aí uma hora você diz, para quê? Para que tentar? Para que continuar lutando? Será que de fato vale a pena? E aí nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor e muitas vezes essas pessoas também estão absolutamente desanimadas, porque elas vivem no mesmo país que a gente, na mesma cidade, elas também têm famílias. Aí a gente olha para o horizonte, mas o horizonte parece que não está querendo dar nenhum auxílio e deixa a gente meio perdido, sem saber para onde a gente deve caminhar. E isso é muito possível de acontecer com todo mundo aqui. Então não sinta que eu recebi uma mensagem falando de você. Não, isso é o ser humano, todos nós. Todos nós temos a possibilidade de perder a vontade de viver, de perder os argumentos em relação a continuar tentando ou insistir em algumas das nossas lutas. E quando a gente olha ao redor, quando a gente olha para fora e a gente não tem um bom argumento, a gente fica de frente com uma lição importantíssima na vida, que é a gente começar a buscar razões aqui dentro. Ou seja, quando a gente não tem ajuda do lado de fora, a gente tem que procurar ajuda do lado de dentro. Quando a gente não encontra razões naquilo que está ao nosso redor, a gente tem que procurar razões naquilo que está no nosso interior. Buscar nas ondas do coração. Buscar nas nossas motivações primeiras uma razão para a gente continuar lutando diante dos inevitáveis desafios e desânimos que a vida apresenta. Na verdade, a gente deveria olhar para dentro sempre, não só quando a vida está dando ruim. Porque dentro de você tem uma luz, que é Deus. E essa luz existe na vida de todas as pessoas. A questão é que às vezes a luz está na posição errada. Mas não é que Deus entrou na posição errada, é que a gente o coloca. E quando eu falo Deus, pense nos valores de Deus, naquilo que você acredita a respeito de Deus. Às vezes está no lugar errado, está embaixo da cama. E se é luz, tem que ficar no lugar mais alto. Se é luz, tem que ficar no lugar de maior evidência, para que essa luz ganhe força e consiga de alguma maneira aliviar as nossas escuridões. O problema é que a vida vai correndo e o desânimo vai batendo na nossa porta, e essa luz que poderia estar nos ajudando, a gente vai colocando ela de canto, atrás da porta, embaixo da cama, dentro do armário. Dentro do armário não adianta pôr luz. E uma hora a gente está absolutamente perdido e a gente nem lembra mais no que a gente crê ou por que um dia a gente creu. E a gente precisa vir e mexe, fazer esse mergulho e pensar por que eu crio no que crio, porque eu creio no que eu creio. Quem é esse Deus do qual a gente canta? Porque a gente canta de uma maneira tão bonita e às vezes quando a gente vai para a vida, a beleza da poesia, da música fica meio perdida na nossa segunda-feira. O que é que te perturba dia e noite? Não, a gente precisa ficar de frente. A gente precisa olhar. A gente precisa encarar aquilo que está nos chamando para a luta. Porque todo dia que eu deixo passar, ele se torna um pouquinho mais forte. E eu um pouquinho menor. Porque vira e mexe na vida, o que eu tenho que fazer? Parar de olhar do lado de fora e olhar do lado de dentro. Mas quando a gente olha para o lado de dentro, quando decide olhar para o lado de dentro, a gente vai precisar gerar uma qualidade em nós chamada resistência. Por que resistência? Para você não permitir que o desânimo alheio tome conta da tua vida, e é muito fácil disso acontecer. Para você não deixar que o inconsciente social de que jogamos a toalha entre no teu coração e você abra mão das suas lutas. Você precisa de resistência para não deixar que a apatia coletiva tome conta do teu coração e deixe você também no mesmo nível apático. Porque se você não tomar cuidado, a lógica do todo mundo toma conta de você e uma hora você está igual a todo mundo. Isso pode ser no âmbito familiar, no âmbito de trabalho, no âmbito da escola e no âmbito da nação. Se a gente não tomar cuidado e não tiver resistência naquilo que a gente acredita, uma hora a gente toma forma. Porque nós somos condicionados pelo meio, nós somos formados pelo meio. Nas instâncias mais suaves como nas mais densas. Nessas suaves, tá todo mundo desanimado, então uma hora eu estou desanimado também.
E a gente precisa, sim, na vida, ter resistência para lutar contra esse ambiente que fica toda hora querendo levar a gente para algum lugar que a gente não quer ir. Então a gente precisa resistir quando está todo mundo se resignando. Quando está todo mundo deitando, a gente dizer, não, deitar não é a melhor opção e eu vou tentar continuar em pé lutando. A gente precisa lutar para a gente não se acostumar. Porque a vida vem com todos os seus problemas e ela gera toda essa pressão em nós. A gente olha para o lado, a pessoa aqui do lado está desanimada, a da frente também, a de trás também. Sou melhor do que ninguém, então vou ficar desanimado também, pelo menos fica junto. Não, e existem posturas que a gente tem que ter resistência e dizer não. Eu não vou me submeter ao desânimo, porque eu sigo um judeu que me avisou, no mundo você vai passar por um monte de perrengue, mas tenha bom ânimo, que é o contrário do desânimo. Ou seja, a resistência, ela faz parte da vida cristã. Que diante dos problemas não é que a gente vai resolver, mas que a gente tenha uma boa atitude, que a gente tenha um bom ânimo, um bom espírito para lutar contra aquilo que a gente não quer. Óbvio que é contra aquilo que a gente não quer. Porque do contrário a gente vai pegando forma, a gente vai pegando formato, a gente vai se condicionando, a gente vai aceitando e uma hora a gente morre. E esse é o cuidado que a gente tem que ter na vida. Porque quando as coisas estão extremamente pesadas e a gente vê um problema muito grande, o que a gente faz? A gente já pula e vai embora. A questão é quando a gente começa a ceder e não, tudo bem, amanhã melhora, e aqui vai, vamos arrumar esse casamento, não, depois a gente vê isso, vamos arranjar um emprego novo, não, depois eu vejo, mas você gosta do teu emprego atual? Não, mas ano que vem eu vejo. E o problema é que o ano que vem, daqui a pouquinho, vai ser novembro do ano que vem. Mas vai ser muito rápido. Desculpa te falar. Então a gente precisa de resistência, porque a pressão está de todos os lados, em todas as esferas, em todos os níveis, tanto no coletivo, os problemas que nós temos em comum, como nos seus problemas pessoais, que dizem respeito à tua casa. Então não bastasse os nossos problemas coletivos, quando a gente chega em casa e coloca a cabeça no travesseiro, a gente tem os nossos. E a gente faz muito isso com as nossas pressões, os nossos problemas da vida. A gente fica com esse papinho de não, isso aí não é nada. Como não é nada? Se já está aqui, ele é alguma coisa. E a gente vai tocando a vida e é o famoso deixa para lá. Deixa para lá onde? E a gente cai no erro gravíssimo da procrastinação, que a gente vai deixando para depois, e uma hora passam-se 40 dias, e 4 meses, e 4 anos, e a vida passou, e esse gigante já está absurdamente, que a gente não consegue mais nem definir o tamanho dele. Por quê? Porque a gente se resignou, porque a gente se conformou. E a gente precisa acordar antes que seja tarde demais. Então eu pergunto para você o seguinte, do que você tem alimentado o teu coração? Porque dentro do teu coração, o teu coração é um lugar de batalhas. Batalhas espirituais. Os meus desejos, as minhas responsabilidades, os meus limites, os meus medos. Está tudo aqui dentro, em ebulição. Essa batalha toda que acontece aqui dentro, quem vence? Quem eu dou comida? Quem que se fortalece para enfrentar a pegada da vida? Quem eu alimento? Então você tem alimentado o seu coração do quê? Você tem aceitado o que como verdade? Você está escutando o que? Não é ouvindo, é escutando, porque escuta é aquilo que você faz com a tua alma. Com que tipo de comida que você está alimentando o teu espírito? Ou seja, do que nós estamos alimentando o nosso coração? Porque essas muitas vozes estão aqui. A grande questão é qual que eu estou dando a minha escuta. Não é qual eu estou ouvindo, porque ouvir a gente faz automaticamente. Escuta é aquilo que eu faço com a minha alma, é para quem eu entrego o meu coração. Porque se eu der a escuta para o pessoal que está dizendo que eu não tenho condições, que eu não tenho força, que eu não nasci para isso, que eu não vou dar para nada, eu vou alimentar isso e isso vai se tornar uma verdade na minha vida. Nós somos aquilo que nós comemos. Do que você está enchendo o teu coração? De notícia ruim, fica tranquilo, vai ter um monte. Se você quer alimentar teu coração de notícia ruim, paz, tem um monte de jornal aí que é um buffet, prato cheio. Mas existem outras vozes que alimentam o nosso coração de coisas lindas. Só que essas às vezes são sutis, que a gente precisa mergulhar para dentro, porque essa voz está aqui dentro falando com a gente. E a gente não escuta por quê? Porque nós estamos dando volume para todos esses barulhos outros. E permitindo que a nossa vida pegue a forma que exatamente ela não precisa pegar. Do que você está alimentando o teu coração? E cuidado para você não dar ouvido e escuta para quem não respeita a tua música. Não gaste tempo com quem não valoriza a tua cicatriz. Não gaste, essa pessoa não merece você.
Não, mas eu não tenho que repartir minha vida com todos. Não, você tem que repartir tua vida com quem está repartindo a vida com você e quem sabe pisar no solo sagrado do teu coração. Ou seja, de certas pessoas a reprovação é um presente. De certas pessoas a reprovação é a melhor coisa que você poderia ouvir. Porque de repente você tem aquele tio que é chato que só, que nunca fez nada na vida e que está dizendo para você que você não vai dar em nada. Segue nesse caminho que você está num caminho ótimo. Porque de alguns lugares a reprovação é tudo que a gente precisa. Vocês, a crítica de vocês para mim é um elogio. Exatamente, eu vou fazer o oposto, porque a vida de vocês são medíocres. Porque eu estou vivo, porque eu gosto de viver. Eu estou cheio de luta, mas eu estou vivo, então eu vou continuar tentando. O gigante está ali, está cheio de pedra aqui, eu vou com pedra, eu vou com o que eu tiver. Mas enquanto daqui estiver saindo fôlego de vida, eu não vou desistir das minhas lutas. Ou seja, perceba o que alimentar a alma com aquilo que faz sentido pode gerar na nossa vida, no nosso dia a dia, nos desdobramentos da nossa vida. E essa é uma encruzilhada que a gente vai ficar de frente com ela muitas vezes na vida. E eu não falo isso para te desanimar, eu falo isso para você se preparar. Vira e mexe, nós vamos ficar de frente com encruzilhadas como essa. Vozes nos chamando para cruzar os braços, e aquela voz lá dentro dizendo, vai que eu sou por você. Uma coisa é certa, ficar com os braços cruzados, já é certo que a gente perdeu. E se descruzar os braços, é certo que você já ganhou. Talvez você não ganhou a luta final, mas você venceu a indiferença, você venceu a omissão, você venceu a preguiça, você venceu a covardia, você venceu essas vozes todas que estão enchendo a tua cabeça. Você venceu já uma série de coisas, porque dentro das nossas lutas existem muitas lutas. Sim, é possível a gente vencer coisas que eram inimagináveis. Assim como é possível a gente passar por derrotas e não morrer e transformar essas derrotas em pedras preciosas que vão nos ensinar muitas coisas para as nossas outras lutas. Quais são os seus desânimos? Que eu sei que você tem os seus. E a única coisa que eu quero que você guarde, se você esquecer tudo que eu falei, é que Deus está do lado daqueles que lutam em favor da vida. Sempre. Você pode ter um problema de vício com drogas e você está repetidamente caindo, mas você está tentando. Deus é por você e Ele está interessado em que você se liberte e fique limpo. O casamento de vocês está por um fio, pois Deus é por vocês, para vocês se restaurarem, se refazerem. Você anda com uma tristeza profunda no teu coração, Deus é por você. Deus está do lado das pessoas que lutam em favor da vida. A grande questão é o que a gente vai fazer com as nossas lutas. Com o que a gente vai continuar alimentando o nosso coração.